Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a continuar o curso sobre etarismo e hoje vamos falar sobre sexualidade e envelhecimento, né? Para começar, para falar em sexualidade na velhice, a gente tem que falar que a sexualidade na velhice é um tabu, né? Porque a sexualidade no envelhecimento é um dos campos mais atravessados pelo etarismo, né? Diferentemente de outras dimensões, frequentemente negada, silenciada e infantilizada, né? Porque na cultura contemporânea há uma associação quase automática entre juventude e desejo, e velhice, uma ausência de sexualidade, o que não corresponde à realidade de modo algum. Então, segundo Freud, né, dentro da psicanálise, sustenta uma tese fundamental, porque a sexualidade em si ela não se reduz ao ato sexual, muito menos à função reprodutiva. Ela é uma dimensão estruturante do sujeito que atravessa toda a sua vida, porque todo sujeito é um ser desejante, né? E em busca de reconhecimento. Então, a sexualidade ela está além da genitalidade. Freud, né, para ele, a sexualidade é polimorfa e perversa em sua origem. E o que isso significa em si? Né? Que ela não está limitada à genitalidade. Ela não desaparece com a idade. E não depende exclusivamente do corpo jovem. Né? A sexualidade ela inclui fantasias, afetos, formas de vínculos, modos de gozo. Por isso, afirmar que a velhice assexuada é um equívoco cultural, não uma realidade psíquica. Porque o social, né, ele recusa. E Freud já dizia que a sexualidade não tem idade, que começa, depois que começa, não tem como acabar. Ela existe, ela é só que a cultura, né, ela empurra o velho para um lugar de assexuado. É, o tabu, então, ele não é do sujeito, ele é do outro, que não quer ver, né? Que o ser humano é um ser que não tem medida do seu desejo. Esse desejo é estruturante do ser. E aí a gente vai falar da questão da libido, do envelhecimento, né? A libido, enquanto ela é uma energia, enquanto energia psíquica que ela não se extingue com o envelhecimento. O que ocorre é que ela se redistribui, né? Há uma redistribuição libidinal, porque com o passar do tempo pode haver menor investimento no corpo e maior investimento nos vínculos afetivos e deslocamentos para outras atividades simbólicas, né? Que essa transformação não significa uma perda em si, mas uma mudança de forma. Então, além da genitalidade, a psicanálise tira a sexualidade da redução ao coito, né? A sexualidade é a libido, é o modo do sujeito se ligar no mundo e olhar, né? É voz, é pele, é comida, é conversa. Então, na velhice, com as perdas do corpo, essa dimensão ganha peso. O toque, a companhia, o cafuné viram centrais. Reduzir a performance é um erro da cultura. Bom, então, o que se sucede? A libido não some. Ela não some, ela simplesmente ela não some. Ela se desloca, né? Mas o social diz, velho não deseja. Isso gera um recalque secundário, né? O sujeito internaliza o olhar do outro e passa a sentir vergonha de desejo. Daí vem a frase,
a frase clínica, né? Nessa idade eu não posso mais. Pode. O que muda é a forma, é o modo. Esse recalque, ele opera, em grande medida, por meio do recalque social. A sociedade impõe a ideia de que o idoso não deve desejar, não deve expressar sexualidade, deve ocupar um lugar neutro, né? E esse recalque pode ser introjetado pelo sujeito, gerando culpa, vergonha e inibição. Então, é, o, o que se impõe, né, nesse sentido é uma perda. O narcisismo, a gente pode observar que essa questão narcisista de todos nós somos um pouco narcisistas, ela com o envelhecimento, há uma perda de desejabilidade, né? Por quê? Lacan fala do estádio do espelho, né? A gente se constitui pelo olhar do outro. Envelhecer numa cultura que erotiza só o jovem causa uma ferida narcísica. O corpo muda e o outro devolve. Você não é mais desejável. Isso bate na identidade. Se não me desejam, quem eu sou? Aí o sujeito pode desistir do desejo para não encarar essa recusa, né? Porque o olhar social ele faz uma erotização seletiva. A cultura contemporânea ela erotiza intensamente o corpo jovem e, simultaneamente, dessexualiza o corpo envelhecido. Esse processo produz uma exclusão simbólica. O sujeito envelhecido pode sentir que não é mais desejável, não é mais visto como objeto do desejo, não tem legitimidade para desejar. A cultura, ela escolhe, né? Que o corpo pode ser erótico, velho, que o corpo pode ser erótico sendo velho, gordo, deficiente, são ou fetichizados. Isso causa sofrimento social. Não é problema do indivíduo, é do laço. A patologização, ela vem depois. Ele está com 70 e quer transar, deve ser maníaco. Não, está vivo. Quer dizer, não é porque a pessoa está com 70, 80, sei lá quantos anos, e tem desejo, que é ninfomaníaco. É porque está vivo, né? E é isso, porque o desejo está profundamente ligado ao narcisismo. E quando o sujeito percebe uma perda de reconhecimento no olhar do outro, ele pode ocorrer uma queda da autoestima, uma retração libidinal, evitação de relações. Essa dinâmica não decorre apenas do corpo, mas do lugar que o sujeito ocupa no discurso social. Então, quando o discurso social é quem é jovem, no contexto capitalista, quem é jovem, produtivo, é visto, né? Não é invisibilizado, não é criticado, não sofre preconceito nesse sentido da sexualidade. A não ser em alguns casos, né? Como se está gordo, se está magro, se é deficiente, outras coisas. Eles sofrem preconceito. E também preconceito, às vezes, de raça, né? De cor. Não de raça, de cor. A sexualidade, ele é um elemento central da identidade, tanto que Freud, né? Ele cria sua teoria psicanalítica a priori em relação à sexualidade, né? Negar a sexualidade na velhice é, em certa medida, negar parte da subjetividade do sujeito, que isso pode gerar sensação de esvaziamento, né? de falta de sentido, né? Da vida, perda da vitalidade psíquica, a pessoa vai murchando, né? Vai ficando triste, melancólica.
e um empobrecimento da vida afetiva, né? Porque você não se sente mais desejável, você vai se retraindo, e as pessoas também já veem você com um certo olhar de preconceito, isso só tende a aumentar. Por quê? Na dimensão do desejo em Jacques Lacan, o desejo não está ligado ao corpo biológico, mas à falta, né? Porque o ser humano é um ser, em essência, tem uma certa incompletude essencial, né? O ser humano sofre de uma incompletude essencial. E aí, nesse sentido, o desejo é estrutural e ele não desaparece com o tempo. Porque o que pode ocorrer, na verdade, é mudança nos objetos de desejo, transformação nas formas de satisfação e reelaboração das fantasias. O desejo na velhice, né, o idoso ele continua desejando. No entanto, esse desejo pode assumir muitas formas, menos, menos visíveis, menos aparentes, né? Esse desejo pode assumir formas de vínculos afetivos mais profundos, busca por intimidade emocional, valorização da companhia. E isso desafia a ideia de que a sexualidade é apenas genital. A fantasia na sexualidade, na velhice, ela desempenha um papel central, né? Mesmo diante das limitações corporais, a vida fantasmática permanece ativa. A fantasia permite, nesse ponto, sustentar o desejo, elaborar as perdas, manter o investimento libidinal, porque mesmo que o corpo esteja envelhecido, a mente ela não envelhece, ela não pensa em envelhecimento. O ser humano ele pode olhar no espelho e ver um velho, mas por dentro se sentir cheio de alegria, de vigor, né? Sentir tesão na vida mesmo. Então, na verdade, mesmo que o envelhecimento traga limites corporais reais, né? Esses limites eles podem exigir uma reinvenção da sexualidade. Isso pode incluir novas formas de intimidade, redefinição do prazer, deslocamento do foco genital. Então, nesse contexto, ela se torna mais criativa. E nas mulheres, a sexualidade na velhice, elas são particularmente mais afetadas em relação a essa questão do etarismo, porque a feminilidade culturalmente é associada à juventude, né? E hoje em dia, muito com relação à objetificação da mulher. A mulher é objetificada, né? Por causa da juventude, da beleza e é, do, né, do corpo. É, e em relação à fertilidade também, né? Que a mulher, quando envelhece, já não tem mais essa... Oh, meu pai. Aí não tem mais essa juventude. Pessoal, me desculpem, eu tive que dar uma pausa aqui só um momento.
Gente, vocês me desculpem, é que eu tive um imprevisto aqui agora. Eu tive que dar uma paradinha aqui, que eu não estava esperando por isso agora. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Então, é, vocês me desculpem. É, muitas mulheres, né, com envelhecimento, elas perdem, né? Elas enfrentam uma desvalorização social, né? Elas ficam desvalorizadas socialmente. Enfrentam invisibilidade também, né? Antes se reconheciam desejáveis, né? E eram cortejadas, né? Eram olhadas, então essa situação fica muito complicada. Então, gente, e ela também perde, né? Como eu estava falando aqui, há essa perda do reconhecimento, né? Do reconhecimento como ser desejante e desejável. E a sexualidade masculina na velhice também enfrenta desafios bem específicos também. A masculinidade costuma estar ligada muito à potência, né? À virilidade e ao desempenho, principalmente, né? E a meu pai do céu. A pessoa já está indo aí buscar, você me desculpa. A pessoa já está indo aí buscar, me desculpa. Gente, peço novamente desculpa aqui, porque essas coisas às vezes acontecem. Então, no homem, a perda da virilidade, né? Essa questão da virilidade, da potência, do desempenho, na velhice fica um pouco realmente comprometido. Aparecem algumas situações em que o homem, assim como a mulher, também passam de dificuldades para manter a sexualidade ativa, como as mulheres depois que passam pela menopausa ou estão na menopausa, passam por sofrimentos físicos muito intensos, né? E psicológicos também, assim como o homem, porque existe também a andropausa. E o envelhecimento também causa diminuição da potência sexual, diminuição essa cobrança que o homem sempre teve em relação ao desempenho, à virilidade, né? Isso está ligado intrinsecamente a essa identidade masculina e fica muito difícil. Existem outros problemas físicos que aparecem nos homens também, que não só devido à idade, mas também a idade é, permite que certas coisas aconteçam, porque o corpo vai envelhecendo e criando certas dificuldades e barreiras. Mas, enfim, mas isso não é uma coisa geral. E também não é uma coisa específica de ninguém. Então, as alterações na função sexuais, né, elas podem ser vividas como uma falha narcísica, né? Porque justamente está ligada a essa identidade, porque essa identidade ela fica ameaçada.
E o homem se sente desvalorizado, né? Ele acha que perdeu o seu valor, o seu papel, a sua masculinidade. É complicado, muito complicado, gente. Então, existe o papel da cultura nesse sofrimento sexual. Grande parte do sofrimento ele não decorre do envelhecimento em si, mas das normas, justamente das normas culturais, né? Porque as normas culturais, ela impõe, né? Ela cria uma imposição de um ideal de desempenho e de juventude, né? E esse ideal de desempenho e juventude produz ansiedade, né? Essa imposição, e comparação, e frustração. É tanta coisa, gente. Então, a gente vai falar sobre essa questão da patologização da sexualidade. Por quê? A medicina contemporânea, ela frequentemente transforma a sexualidade em um problema técnico, porque as disfunções são tratadas exclusivamente como falhas orgânicas. Isso pode reduzir a complexidade dessa experiência subjetiva, né? É, então, a gente pode falar nesse sentido, né, de intimidade em relação ao desempenho. Existe um deslocamento importante na velhice, que é a passagem de uma lógica de desempenho para uma lógica de intimidade. Então, a sexualidade pode se tornar menos centrada no ato, mais centrada no vínculo e mais afetiva. Então, é, historicamente, né, a menopausa ela estabelece para a mulher um sentido de fim, do fim dela, do fim da feminilidade dela, né? Porque a cultura ela mata o desejo junto com a fertilidade. Reconstruir o desejo além da maternidade é o trabalho, né, da psicanálise, porque a gente pode construir um sentido importante dentro dessas questões. E a sexualidade masculina ela está muito voltada, ligada a essa potência, né? E a falha fálica ela vira o fim do homem também, porque nesse sentido essa patologização que eu já falei anteriormente, né? Esse fim do homem, o Viagra ele tenta tampar o real do corpo que está envelhecendo, né? E o desafio disso tudo é sustentar o desejo sem essa garantia fálica. Por quê? Porque o corpo envelhecido ele impõe esses limites reais, né? Como dor, doença, menos vigor. Aí entra a invenção, né? Que a sexualidade ela passa a ser uma criação, sem a obrigação da performance. Pode surgir essa intimidade, né? Que ela é, como eu já disse, né? Mais centrada no ato, menos centrada no ato, mais centrada num vínculo, mais afetiva, né? Para Lacan, o gozo não precisa ser o mesmo dos 20 anos, porque há um gozo outro, não todo fálico. Talvez a velhice seja a hora dele. Então, o casal na velhice, né? As relações que existem de longa duração também são afetadas. Pode haver transformação na dinâmica sexual. Pode haver também necessidade de adaptação e a redescoberta do outro. A sexualidade pode se reinventar dentro desse vínculo, né, de muitos anos, né? Vão se criando adaptações, né, para que a sexualidade possa se manter de uma certa forma. Por exemplo, viuvez, separação, 50 anos juntos. Tem casal que se reinventa no afeto, tem casal que só mantém contrato. Tem solidão com desejo e solidão sem desejo. A questão clínica, o sujeito ainda se autoriza a desejar? Desejo não é só do outro, é da vida, de viver.
Então, a solidão também é um fator importante nesse sentido. A ausência de parceiros pode levar à retração dos desejos, mas não à sua extinção. O desejo pode se expressar na fantasia, na memória, em novas formas de relação. Então, a gente pode entender a clínica, né? Na clínica é comum que a sexualidade apareça de forma indireta. O analista deve escutar silêncios, constrangimentos, sintomas corporais, e a escuta deve evitar julgamentos, infantilização, negação do desejo. A ética da escuta, né, na clínica, ela precisa não patologizar. Desejar aos 80 anos não é sintoma. Não infantilizar. Que fofos, né? Quando dois velhos se beijam, sente que é violência. Não, não pode ser. E ele precisa, o analista precisa escutar a fantasia, porque ela não envelhece. O corpo muda, mas a fantasia permanece. Sustentar a dignidade. O desejo é a marca do sujeito. Tirar isso é desumanizar. E é isso, gente. A escuta psicanalítica ela deve reconhecer o sujeito idoso como sujeito de desejo. Isso implica legitimar sua sexualidade, acolher suas questões e sustentar sua singularidade. Porque a cultura capitalista ela vem de desempenho até na cama, na velhice se esmaga. A saída é postar na intimidade, presença, história, toque, riso. Gozo não é só orgasmo, é se sentir vivo com o outro. Por isso, negar a sexualidade na velhice é uma forma de violência simbólica. Reconhecê-la é uma forma de restituição de dignidade. Então, na velhice, a gente pode criar possibilidades de ressignificação, uma sexualidade menos normativa, maior liberdade em relação ao desempenho e valorização da experiência. O tempo não elimina o desejo, mas o transforma. A sexualidade na velhice ela pode ser mais lenta, mais elaborada, mais simbólica. Então, a química da velhice, a libido, o corpo e o real, para a psicanálise não é a psicanálise não é a neurociência, mas ela também não ignora o corpo. A química que existe na relação, ela aparece em 3 níveis. Libido como energia, porque Freud, por exemplo, usa o termo como uma química psíquica. Ela não some com a idade, ela se desliga dos objetos genitais e investe em outros objetos. O toque, a memória, o cheiro, a comida, o corpo velho obriga a libido a ser mais criativa. Menos descarga, mais circuito. O real do corpo. Os hormônios caem, testosterona, estrogênio, ereção falha, lubrificação diminui. Isso é o real batendo na porta. Não tem como simbolizar tudo. A cultura oferece Viagra e a reposição hormonal como tamponamento. Toma que fica igual aos 30, mas não é bem assim. Mas o furo continua ali, né? O vazio, aquele vazio, porque a pessoa já não se sente em si mesma. A questão é o que você faz com esse limite. Quem é mais velho, né? O que faz com esse limite? Goza de outro jeito ou paralisa na queixa? O que vocês acham, pessoal, que deve ser feito? Pensem e tentem achar uma resposta em relação a isso, quem quiser dar sua opinião. Existe na velhice, né, o gozo e a dor. Então, na velhice, gozo e dor, eles andam juntinhos. Artrose, medicação, luto, corpo cobra.
E o Lacan, por exemplo, ele fala de um gozo além do princípio do prazer. Tem gente que goza na própria queixa, na posição de doente, nessa vitimização, né? Nas né? Então, a gente tem que ter uma ética da escuta na sexualidade do envelhecer. A ética, para a psicanálise, é sustentar o desejo do sujeito, não nosso, não da família, não da moral, não da velhice. Geralmente, o senso comum diz: ai, que bonitinho o vovô namorando. Posição ética da escuta seria tratar o sujeito como desejante, não como mascote. Patologizar, não se deve patologizar, né? Uma posição, um senso comum. Nessa idade e com esse fogo deve ter problema. E quando a gente coloca uma posição ética, a gente fala: desejo não tem prazo de validade, sintoma é quando ele te paralisa. A gente não deve moralizar, isso não é para a sua idade. A gente deve dizer quem define o que é para a idade dele. A escuta é sem julgamento, né? A gente tem que fazer uma escuta sem julgamento. Quem é que pode definir isso, né? E no senso comum, a gente tamponar, tomar Viagra e resolve, né? E a gente, como psicanalista diz, a gente pergunta, né? Não funcionar te angustia? E no senso comum a gente fala em desertar, por exemplo. Não tocar no tema porque dá vergonha. Se o sujeito traz é porque... E na psicanálise a gente fala, se o sujeito traz é porque precisa falar. Sustentar esse espaço. Então, a ética, ela sustenta a dignidade. Porque o desejo é o que nos faz humanos, é o que faz com que a gente esteja vivo. Tirar o direito de desejar do idoso é decretar uma morte simbólica antes da morte real. Sexualidade não se aposenta. Porque a gente pode se perguntar com que idade o desejo acaba? Se alguém respondeu alguma coisa nesse sentido, né? É, a gente fala do maior tabu que existe. Gente velha também transa, fantasia, goza. Por que isso te incomoda tanto? Por que isso incomoda as pessoas? Né? É, e aí muita gente se incomoda de ver um casal mais idoso se beijando. Né? Também existe uma questão teórica nesse sentido que Freud e a sexualidade infantil, que é perversa e polimorfa, se começa antes da genitalidade, porque acabaria com ela, né? A gente aceita a avó cuidando do neto, mas não a avó tendo orgasmo, por quê? O que vale mais aos 70 anos? Porque, no sentido teórico, Lacan fala do gozo fálico contra o gozo do outro. O corpo falha, mas a invenção aparece. É, e cultural. Grace, no filme Grace e Frank. Sexo depois dos 70, uso de vibrador tira da vergonha? Existe também a pergunta: menopausa mata a mulher? Brochar mata o homem? Então, quando a gente fala da questão teórica, né, o narcisismo e estado do espelho. O social devolve, mas não é mais desejável. Como não morrer com esse olhar? A gente faz uma provocação nesse sentido, né? A gente erotiza a ruga em homem, charme, e em mulher, desleixo. Pois é, né? Se a mulher, ela enruga, cabelo branco e, e o corpo fica mais flácido, é desleixo. E no homem é charme, né? O homem ficar com a barriguinha, ficar com cabelo branco. E eu, outra pergunta que eu gostaria de fazer, né? A questão da clínica e da ética.
Se o teu pai de 80 anos te conta que está no Tinder, você apoia ou interna? Na ética, a gente faz a escuta. Não é sobre dar dica de sexo, é sustentar que ali tem um sujeito. Assim como então, o desejo não aposenta, porque a gente não aposenta de ser sujeito, né? Enquanto tiver inconsciente, tem fantasia. Enquanto tiver corpo, tem gozo. A pergunta não é se pode, é como você vai fazer com isso. Então, gente, a exclusão do desejo. Então, gente, a sexualidade no envelhecimento é um campo privilegiado para compreender o etarismo. A exclusão do desejo revela medo social da velhice, dificuldade de lidar com o tempo. E a psicanálise oferece essa posição ética, né? Sustentar o sujeito como desejante, independente da idade. Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar, né? Como perguntas, como reflexões do preconceito com relação à idade das pessoas, né? Que enquanto se tem vida, se tem desejo. É, enquanto tiver corpo, tem o gozo. Existe. Não é que não se possa, não se deva, mas a gente se pergunta por que não? É isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, então, já que não temos perguntas, eu deixo as questões para quem quiser responder, né? Pode responder nas páginas da Sobrapa, se alguém quiser fazer algum tipo de análise e discussão a esse respeito. Posteriormente, nas gravações, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum tipo de comentário, eu vou responder com toda solicitude. Então, eu agradeço a Sobrapa pela oportunidade, para esclarecer essas questões que trazem sofrimento psíquico, né, às pessoas. Nós estamos aqui para esclarecer isso, para dividir as coisas com os nossos pares, né, o conhecimento, porque a gente aprende aos pares, e é isso que é importante. E por isso é importante estar aqui. Agradeço a todos. Muito obrigada.